Show de bola, galera. Vamos lá, vamos começar. É, Primeiramente aí agradecer a presença de todos vocês. Obrigado aí por mais uma sessão em conjunta nessa manhã com a gente. A gente teve bastante gente nova aqui. A nossa primeira sessão desse conteúdo foi um modelo de webinar. Foi um conteúdo mais em apresentação, né? A gente teve algumas demos, mas foi mais introdutório. E a gente estendeu agora a segunda sessão num modelo de bootcamp, onde a gente vai ter mais mão na massa, na prática, como que a solução pode nos ajudar aí no dia a dia, né? Falando aí de modernização de armazenamento. E estamos mais uma vez com a ilustre presença do nosso mestre Marlon. Se Prazer estar apresenta aqui, aí, Gabs. doutor. Como sempre, cara. Obrigado Mara- pelo convite. Maravilha, cara. Sempre uma honra estar contigo aqui É nesses bom momentos. demais. Bom, pessoal, para quem não me conhece, tem bastante gente. Eu sou o Gabriel Amorim, eu faço parte do time de pré-vendas aqui da Populus. Atuo com algumas áreas, né, de produtos. Nutanix é uma delas, né, mas tem uma série outra de tecnologias que a gente atua também. E o Marlon, né, para quem não conhece, se apresenta aí, doutor. Sejam todos bem-vindos aí. Eu sou o Marlon da Nutanix, pré-venda que atua aqui em São Paulo, com foco bem grande em armazenamento, dos produtos que a gente vai falar bem muito hoje aqui na sessão, tá? Show, pessoal. Então, vamos começar, né? A pauta de hoje do nosso bootcamp, como eu falei, é a retomada do conteúdo do nosso webinar. Eu sei que tem bastante gente nova aqui que conectou, que não participou da primeira sessão, mas todo o webinar, pessoal, com esse tópico, a gente publicou no nosso YouTube, né? Então, a gente tem toda a gravação ali, o conteúdo que foi ministrado na semana passada. Esse webinar, esse bootcamp, ele também está sendo gravado, ele vai ser publicado lá no nosso YouTube, mas fiquem com a gente aqui até o final, porque a gente vai ter alguns sorteios, vai ter algumas dinâmicas bem legais aqui para interagir junto com vocês. Como a gente comentou, né, se apresentando, né, que aqui também tem nosso LinkedIn, então quem tiver qualquer dúvida, quiser interagir, ter uma apresentação desses produtos de uma forma, olhando para um projeto real, uma necessidade real de vocês, contem com a gente, chamem a gente ali nos canais de comunicação, no LinkedIn, através do site da Populus, entre em contato com a gente. A gente está à total disposição para ajudá-los aí a trazer uma jornada de modernização no que tange armazenamento de dados, né? Que é algo que é inevitável hoje no mercado e todo mundo precisa armazenar os seus dados em algum lugar, né? E ter segurança, gestão e tudo mais. Pessoal, então, aproveitando que tem bastante gente nova, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui da Populus, né? Talvez seja repetitivo para algumas pessoas, mas a gente tem bastante gente nova e eu acho que vale a pena fazer uma repassagem bem rápida. Hoje a Populus, além de Nutanix, né, a gente trabalha com outros fabricantes de tecnologias que são nossos parceiros hoje. A Populus hoje tem um foco em olhar soluções que endereçam a necessidade dos nossos clientes em um modelo de 360 graus, né? E o que que seria essa jornada de 360 graus, né? É olhar para desde o usuário final com o seu endpoint até a sua infraestrutura, as suas aplicações e os sistemas que você entrega para os seus colaboradores e garantindo, né, os três principais pilares: segurança, performance e controle e visibilidade de tudo isso. Para toda a estratégia de end user, pessoal, quando a gente fala de trabalho remoto, de trabalho híbrido, né, a gente conta com a Citrix para uma estratégia de entrega de de aplicações virtualizadas, desktops virtualizados, trazendo um conceito de um espaço de trabalho digital, né? O usuário ele ter dentro de um único portal tudo que ele precisa, o aplicativo dele, o desktop dele, trazendo liberdade de acessar isso de qualquer dispositivo, né? Então a Citrix é um dos nossos principais parceiros para essa estratégia. A Nutanix, quando a gente olha para toda a modernização de nuvem privada, nuvem híbrida, e até mesmo uma jornada para um ambiente de multi-cloud, né? A Nutanix ela consegue ajudar a gente a impulsionar essa jornada com os nossos clientes. Então, hoje, se você tem uma necessidade, né, de ter um workload dentro do seu data center ou em nuvem, trazendo todo um conceito de modernização e performance,
Junto com a Nutanix, a gente consegue endereçar isso, cumprindo aí todos os pilares de segurança e trazendo inovação para esse modelo de arquitetura. A Akamai é o nosso parceiro de segurança. A gente foca muito em performance e segurança de websites, de portais, trazendo todo aquele conceito de CDN, né? A Akamai ali sendo todo o ponto de acesso para as aplicações e para os websites. Então a gente foca muito com a Akamai nessas vertentes. A Microsoft é nosso parceiro estratégico para computação em nuvem. Basicamente a gente atua aqui com o Azure, né? Control Up para monitoramento, né? Um monitoramento de invertido que a gente diz, né? Com a solução da Control Up, a gente consegue monitorar a saúde e a experiência do usuário, né? Como que está a experiência dele ali no dia a dia, trabalhando dentro do seu ambiente, de repente trabalhando de casa, como que está ali a velocidade da internet dele, a performance do desktop que ele está trabalhando. Então, com a Control Up, a gente consegue trazer um monitoramento para essa jornada de trabalho híbrida, né, olhando para o usuário que está dentro de casa também em um modelo de acesso remoto. A Veritas é o nosso parceiro de tecnologia para disponibilidade de dados, toda a vertente de backup, de longa retenção, proteção de dados. A Veritas, a gente tem essa parceria com a Veritas, né, para entregar toda essa experiência de proteção. E o nosso caçula aqui, não menos importante, né, é uma parceria recente que a gente teve no ano de 2022. A gente fechou uma parceria com a SentinelOne. A SentinelOne, ela está vindo muito forte aqui para o Brasil. A gente teve uma série de conversas, uma série de testes e análise desse produto, e a gente conseguiu identificar o seu poder e a sua inovação para o que tange a segurança de endpoints, no conceito de EDR, XDR, e trazendo toda uma proteção de ataques cibernéticos contra a ransomware, né? Então, a SentinelOne é o nosso parceiro de segurança, olhando mais para endpoints, né? Trazendo toda a proteção ali de servidores, máquinas virtuais e endpoints. É o nosso antivírus da nova geração, né? Então, esse é um pouquinho dos nossos produtos, pessoal, que a gente tem de atuação na Populous. O nosso bootcamp de hoje é focado em Nutanix para a parte de armazenamento de dados, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. A gente traz conteúdos de webinar, de bootcamp de todos esses players, pessoal. Então, estamos aí à total disposição. E falando um pouquinho de produtos Populous, né? A gente tem um time também focado em todas essas tecnologias de consultoria, de suporte e monitoramento. Ou seja, a Populous ela consegue entregar um projeto para vocês do 0 ao 100. Desenho de arquitetura, implementação, suporte e monitoramento, tudo dentro de um modelo 24/7. Né? Então, aqui é um pouquinho da visão do nosso NOC, onde a gente tem o intuito de garantir ali a disponibilidade, a melhor experiência possível dos nossos clientes com todas as tecnologias que a gente atua. Bora lá. Pessoal, antes da gente começar aqui, a gente vai fazer um pouco diferente essa sessão de bootcamp, porque a gente gostaria de passar pelas principais funcionalidades, e para isso é melhor a gente fazer um walkthrough, fazer uma demonstração de PDive aqui guiado, mas não se desesperem, porque vocês vão ter a oportunidade até de acompanhar em conjunto e de ter um ambiente só para vocês, tá? Então aqui na tela tá uma ferramenta bem bacana da Nutanix, ela se chama Nutanix Test Drive. Eu vou jogar no chat aí para vocês. Galera, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Bora. O que é o Test Drive, galera? É a possibilidade de você vir aqui, escolher praticamente qualquer uma das soluções Nutanix, provisionar um ambiente automatizado e ficar por 4 horas testando as soluções, né? Então a gente está falando de armazenamento, a gente vai ter aqui um carinha, deixa eu achar ele aqui, ó, simplifica o gerenciamento de dados. Então tudo que a gente vai ver aqui de armazenamento NAS, armazenamento objeto, é só você colocar o seu e-mail, continuar, vai chegar um link no seu e-mail, abre esse link, o ambiente vai estar lá aprovisionado e tudo que a gente estiver passando aqui, você vai ter condição de passar no Test Drive. Então, quem quiser acompanhar em tempo real, utilizem a ferramenta do Test Drive. Marlon, achei bem bacana e eu gostaria também de ver banco de dados como serviço.
é só abrir um outro test drive num segundo momento, falando sobre soluções de test drive. Ah, eu quero ver o básico, tem bastante coisa que a gente consegue demonstrar. Mas o nosso aqui hoje vai ser o Simplifique o Gerenciamento de Dados. De novo, quem quiser ir acompanhar, por favor, fique à vontade, tá? Eu recebi algumas informações aqui, Gabs. Tinha uma galera que não estava ali no nosso workshop da semana passada, né? Então, o Exato. que eu vou fazer é um recap bem rápido, galera, para a gente se posicionar e até para quem não estava ficar na mesma página do que a gente vai falar hoje, tá? A gente focou muito em o que o mercado espera que a gente possa entregar de soluções inteligentes de armazenamento, né? Perfeito. Eu acho que só tá a tela, está compartilhando essa tela aqui. Aê, swap. Boa, show. Aê, Agora sim. boa. Maravilha. E a gente usou um estudo bem bacana do Gartner, que é um estudo que ele chama Roadmap Estratégico de Armazenamento para 2022. A gente pode até colocar o link aí mais tarde também no chat. É bem bacana. E ele fala os principais pilares que uma solução de armazenamento tem que atender no novo mundo, né? E esses 5 pilares estão aqui na tela. Busque uma solução unificada. Então, hoje a gente tem necessidades aí variadas. Preciso entregar um bloco para uma aplicação crítica, eu preciso ter uma solução NAS, entregar um export SMB NFS por uma questão de escalabilidade e auditoria do dado, eu preciso ter um saco sem fundo para eu poder ser escalável, começar a falar de um storage de objeto, e ao invés de você criar silos, você começa a procurar uma solução que possa prover numa única plataforma todos os protocolos, né? Um segundo pilar de inteligência, tem inteligência sobre o dado, saber o que está acontecendo. Hoje a gente tem responsabilidade pelo dado, né? A famosa LGPD, então saber da onde vem, o que está acontecendo, quando aconteceu, se aproveitar de ferramentas nativas, em vez de ficar indo no mercado buscar e criando mais complexidade. Então Perfeito. busquem isso já, uma solução que já tenha isso. Segurança, que é o terceiro pilar, tão importante quanto ter mecanismos nativos de proteção, principalmente anti-ransomware, né? Então, já criar camadas ali de proteção com algoritmos nativos de proteção. Conversa híbrida, eu poder manter o dado aqui em casa quando fizer sentido, exportar isso para uma nuvem quando esfriar ou quando eu precisar que esse dado esteja mais próximo de uma aplicação que esteja lá. Então, a solução tem que entender disso. E consumo, né? Fazer um CAPEX hoje de 5 petas não faz mais sentido. Você ter a possibilidade, numa visão de consumo, de ter isso fracionado, começar pequeno e escalar e juntar todos esses pontos, né? Antes da gente começar a falar aqui, eu vou lançar um desafio aí, Gabs, no chat, se você puder monitorar para mim. Claro. Eu queria, galera, que vocês colocassem qual é a solução atual que vocês utilizam, um benchmark, tá? Quando a gente pensa em consolidação de ambientes NAS para file server ou uma aplicação, onde vocês guardam um backup, um CFTV, que a gente vai falar de tudo isso, só fala nome, é solução tal. Quem se sentir à vontade também, a gente vai fazendo uma discussãozinha aqui bacana, né? Onde a Nutanix entra nesse mundo, galera? Justamente atendendo os 5 pilares que o Gartner indica, né? Porque hoje a gente tem um conceito muito de serviço. Eu começo como virtualização, adiciono um serviço de NAS para atender uma aplicação que eu preciso ter uma auditoria sobre o dado, habilito um storage de objeto, entrego um bloco para dentro ou para fora do cluster. Hoje eu consigo colocar uma plataforma unificada, não somente de armazenamento, mas de serviços. Aqui a gente vai falar de serviços de banco de dados, serviços de armazenamento, serviços de virtualização, de automação, orquestração, muita coisa nativa, né? Mas hoje o foco vai ser armazenamento e bem rápido a gente vai falar de alguns cases práticos aqui, consolidação de ambiente de VDI, de eu conseguir entregar
armazenamento dos meus usuários finais, padronização de storage, repositório para áudio, vídeo como CFTV, PAX, entregar storage persistente para Kubernetes, e falar de backup, né? Então, de uma maneira bem rápida, porque o foco hoje é mão na massa, é a gente falar o seguinte, né? VDI, pô, você tá com um ambiente rodando Citrix, né? Você sobe lá seus usuários. Onde você sobe? No Nutanix. A gente tem uma parceria grande com a Citrix, com a Populous, e a gente começa entregando uma plataforma que vai desde o benefício de licenciamento até o que a solução do Nutanix consegue de entregar de escalabilidade também, benefícios para um ambiente de VDI, né? Mas Perfeito. onde está o dado desse cara? Faz sentido eu pegar uma solução, um ISON da vida e entregar para esse cara para o meu Home Directory? Não. Cria um serviço de NAS no próprio Nutanix. Então, dado não sai de dentro da plataforma, protejo ali, mesmo se o cara não tenha um VDI persistente, eu tenho uma estratégia do Home Director dele tá em cima do NAS e não mais na estação dele. Isso acompanha onde ele se logar. E protejo o dado com uma camada de auditoria que a gente vai ver hoje, né? Tem ambientes remotos. A gente estava num cliente ontem que tem data center, só que ele tem operação no porto, tem operação de mineração no meio de Minas. Então, são vários sites espalhados e uma das dores é armazenamento para o usuário final. Crio ambientes satélites, replico para o meu data center principal e gerencio tudo isso numa única console. CFTV, preciso de ter a plataforma para atender o processamento do CFTV, né? Perfeito. Aplicação, banco de dados, o servidor de gravação propriamente dito, né? Então, preciso de processamento, CPU, memória, isso está em cima do Nutanix, o meu dado também, né? Então, eu subo lá um NAS, um scale-out, um storage de objeto, escalo 1, 2, 5 petabytes dentro de uma estratégia única de consolidação, né? Maravilha, Marlão. Um ponto só Bora. antes de você começar a falar do Pax, eu queria até ressaltar, a gente tem alguns clientes que estão participando hoje, onde a gente Legal. teve cases de sucesso exatamente como você comentou anteriormente ali do Profile com Citrix, né? Bacana. O porquê Bacana. disso? Quando a gente olha para um ambiente convencional, né? A gente tem máquinas virtuais, VDIs, rodando dentro de um cluster, onde vai entregar toda a performance de computação ali. E normalmente o profile, o file server daquele usuário, ele está em um outro armazenamento, em um storage, em um silo apartado, né? A gente teve alguns cases de sucesso junto com a Nutanix e com a Citrix, pessoal, onde a gente consolidou tudo isso em uma única plataforma. O que a gente quer dizer com isso? O VDI ele está dentro do Nutanix, o file server do usuário está dentro do Nutanix, o home profile daquele colaborador também está ali dentro daquela Bacana. estrutura hiperconvergente, né? E isso trouxe uma redução de tempo de logon, por exemplo, Marlon, de 60 segundos para 18 segundos. Isso é? E isso reflete, né? Quando a gente escala isso para 1.000 usuários, Sim. isso traz um nível de produtividade gigantesco, né? Então é legal que a gente tem cases aqui, pessoal, na Populous, de clientes, inclusive, que estão participando hoje desse bootcamp, e a gente é 100% transparente se quiser trocar uma ideia, trocar uma figurinha, para falar um pouco mais desses projetos. Maravilha. E a galera pode pensar assim, né? Mas 60 para 18, quem não espera um minuto para logar, né? Exato. Fala isso pro seu diretor. Exatamente. Um Fala isso minuto pro seu ali, né? diretor, esperando um minuto para logar num VDI. É exatamente isso, o poder da plataforma, galera, conseguir atender várias necessidades dentro de uma única estratégia de plataforma, né? Alguns bons cases a gente vem trazendo pelo mundo de CFTV, justamente principalmente para ambientes onde eu preciso de compliance e retenção. Preciso armazenar por 90, 180 dias, eu sou auditado pela Receita Federal, então a solução ela tem toda uma camada, estratégia de compliance, worm, imutabilidade para eu poder entregar isso e garantir que uma imagem que o CFTV gravou é a mesma hoje e daqui 180 dias e que ela vai estar lá, né? A gente garante isso com imutabilidade e retenção a longo prazo com compliance, né? Ambientes de saúde, preciso também atender a aplicação do PAX
eu preciso armazenar isso num ambiente onde eu tenho auditoria sobre o dado, né? E depois eu preciso armazenar, dependendo da necessidade, por anos, né? Então eu crio uma estratégia de utilização dentro da própria solução, de atender a aplicação com HCI no Nutanix, atender a parte de auditoria e curto prazo com nossa solução NAS e criar uma estratégia de retenção via compliance e mutabilidade a longo prazo com a nossa solução de storage objeto. E por fim, galera, a gente falar de backup, né? São inúmeros os benefícios aqui, conseguir entregar uma plataforma escalável, adicionar o tema imutabilidade para soluções que não possuem isso nativa, né? A gente ser agnóstico à solução de backup. Então, eu quero preservar o investimento que eu já fiz com Veritas, com Vim, com Commvault. Cara, tô trocando de ferramenta, preciso trocar de repositório? Não, eu converso com todo mundo. E aí a gente começa a falar de benefícios para vários ambientes. Ok? Maravilha. Ok. E Muito Marlon, o bom. pessoal interagiu aqui no chat, né, com Vamos aquela lá. pergunta. Ah, Eu reforcei aqui, né, o que eles têm utilizado de solução para armazenamento de dados, para arquivos, legal, backup, né? E a gente teve alguns nomes aqui, né? Pô, eu estou utilizando Dell Extreme IO, PowerMax, Hitachi VSP, TSM, VxRail, estou usando backup com Arc Server. legal. Então a gente teve aqui uma sopinha de Legal. letrinhas, Sopinha né? de letrinhas. Para quem não me conhece, galera, meu histórico ainda não caçou no LinkedIn. Eu venho de um background de storage bem pesado. Eu comecei nesse mundo de fabricante na MC. Então eu almoçava e jantava armazenamento. Então alguns nomes aí, PowerMax, StreamIO, GNX, Clarion para a galera das antigas aí. Respirei isso muito tempo. Depois eu tive a oportunidade aí de ir para a Dell, começar uma estratégia de uma BU nova de armazenamento lá. A gente mudou o foco, a gente falava de Comparent Equalogic na época, né? Foi lá que eu conheci Nutanix. A Dell vendeu muito Nutanix pelo mundão afora aí. E quando eu vim para Nutanix, eu pensei que eu ia ter um foco muito grande somente em hiperconvergência, e a minha grata surpresa é de eu conseguir liderar muitos projetos com solução de armazenamento, né? Então, chegar ao ponto, bom, cara, eu vou dar um exemplo aqui, tá, galera? Você precisa montar uma solução ali para atender justamente o PAX. Então, o cara vai montar um VxRail para toda a parte de processamento, né? O cara vai colocar um Isilon para toda a parte de performance e retenção a longo prazo, porque ele não consegue gravar, manter isso uma alta volumetria no VxRail, e depois ele vai ter uma estratégia de retenção a longo prazo no ECS, né? São três telas diferentes, são três ferramentas, são três refresh que você vai ter que fazer em 5, 6 anos. São três BUs diferentes dentro da Dell, defendendo cada um a solução. Isso é um pouco diferente quando eu trago para a visão Nutanix, né? Uma única plataforma, serviços que eu habilito, escalo. Pode ser que eu separe por cluster, por estratégia de dado, de proteção, de licenciamento, mas eu estou navegando numa tela só, num ciclo de LCM só, um suporte só. Então isso começa a ter um diferencial bem grande, tá bom? Mas galera, obrigado pela interação aí. Benchmark feito, vamos para os finalmente. Mão na massa, né? Para quem não está familiarizado, essa é a telinha do Nutanix. A gente chama do Prism Element. A gente começa a gerenciar a maioria dos serviços por aqui. A gente tem a segunda interface, que é o Prism Central, que a gente vai falar dele um pouco também. E aqui a gente vai ver tudo, né? Quero ver o meu ambiente de VMs. Eu vou lá e crio tudo a partir de uma interface única. Quero ver a saúde dos meus serviços. Eu vou lá e vejo através todos os componentes stack por stack, através de um único também componente, né? Linha vermelha nunca é bom. A gente pode ver aqui o que falhou e olha,
Eu sempre mostro isso porque é um negócio extremamente interessante, o Gabs. Você vê aqui, né? Vermelho, você acha o quê? Que o mundo tá caindo, né? O que que é a falha que ele está apontando? Você tem hosts no seu ambiente que estão usando o password e a senha padrão. Por que que isso é grave na visão Nutanix? Segurança, galera. Qualquer um que vai na internet e procura lá Nutanix senha padrão, tem acesso ao seu ambiente, né? Então, o Nutanix, ele não deixa você atualizar nenhum componente até que você resolva e altere a senha, né? Parece Perfeito. besta, mas, cara, isso daqui passa em qualquer regra de atualização de outras soluções e você continua exposto. Bacana, né? Perfeito. É... E aí vamos começar falando aqui, galera, da solução NAS, né? Como eu disse, é um serviço, é uma estratégia dentro da mesma plataforma que eu gerencio o VM, da mesma plataforma que eu gerencio o meu banco de dados como serviço, da mesma plataforma que eu gerencio toda a minha estratégia de storage unificado, né? Eu já tenho um file server aqui, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou criar um novo ambiente, Gabs, do zero, né? Maravilha. Só para vocês entenderem. Uma coisa que eu sempre digo em toda sessão é a simplicidade de gerenciamento no Nutanix. Você quer criar um novo ambiente no seu cluster, no seu ambiente de produção, por exemplo, é um botão que chama mais file server, né? Então, assim, você não precisa ter grande expertise para gerenciar um ambiente no Nutanix, porque as coisas, os botões fazem sentido, né? Então, quando a gente vai criar um ambiente aqui, você tem que dar um nome para esse cara. Eu vou dar o nome de Populous FS. Você tem que procurar ele e já associar a um domínio, falar qual que é o tamanho desse cara, depois você pode escalar. E por default, esse cara aqui, ele cria... A gente está falando de uma arquitetura scale-out, né? Então ele cria 3 VMs. Por que que ele cria 3 VMs? Ele vai criar uma estratégia de um global namespace em cima dessas 3 VMs. Tudo que eu tiver agora de fator de resiliência, caiu uma VM, meu ambiente continua funcionando. Primeiro ponto, né? Então eu já cresço num ambiente de alta disponibilidade quando eu falo de solução NAS. Um dos grandes problemas, principalmente de ambientes de larga escala, é quanto uma solução NAS atende em questão de número de usuários conectados simultâneos. A minha estratégia de ter uma solução scale-out, que eu começo com 3, escalo até 16 VMs, é justamente porque a solução ela vai balancear automaticamente as conexões por essas VMs. Então, quanto mais VMs, mais balanceado o meu ambiente está. Ele já me sugere, aqui, para um ambiente de demo, então ele fala assim, ó, se eu criar 3 VMs, você vai suportar até 1.500 conexões simultâneas, até 270 megabytes de throughput por segundo, né? Então você já tem essa métrica. Ah, tô com 1.700, um alarme dentro do Prism, scale in, aumenta a vCPU, aumenta a memória. Se você chegou no máximo, escala mais uma VM, só que ele te indica isso, né? Por uma questão aqui só de tempo e lab, galera, eu vou criar um file server sem disponibilidade, uma VM só, porque a gente não vai ficar testando esses fatores, né? Eu vou ter sempre o conceito de uma rede de acesso dos meus serviços e usuários e uma rede interna de conversa com o meu storage Nutanix, né? Para quem não conhece o Nutanix, eu tenho um conceito de IPAM, inteligência em cima da minha VLAN, que eu já seto dentro dessa VLAN qual que é a subnet que ele vai sair, qual que é o range de IP que ele vai pegar. Então eu não preciso ficar me preocupando de colocar a coisa na mão, já tenho uma inteligência em cima dessa VLANzinha aqui. Então vida que segue. Por uma questão de lab também, eu vou colocar na mesma VLAN aqui, mas o ideal é que a VLAN, a rede de conversa com os usuários, seja diferente da rede interna, né? Mas aqui é Lab aceita tudo. Se eu quero conversar com o SMB, eu tenho que colocar aqui
uma regra aqui, um usuário administrador, e aí ele vai fazer um join no AD desse cara como um novo servidor lá. E eu vou gerenciar toda a parte de permissionamento a partir da mesma ferramenta que você utiliza no seu ambiente, um AD, tá? Por default, ele já cria um schedule de proteção. Então, imagina, meu file server já nasce protegido numa visão de snapshot. Aconteceu qualquer problema, seja no file server ou no usuário, o famoso usuário que sumiu o arquivo, né? Meu arquivo sumiu. Primeiro você vai lá no File Analytics que a gente vai falar hoje, você vai ver o que aconteceu, né? Quem deletou, que horas, de qual estação. E depois você vai falar, cara, dá um botão direito, versões prévias, porque você consegue recuperar dentro de uma estratégia de self-service com a solução, né? Uma vez que eu dei um create aqui, o que ele vai fazer agora? Ele vai submeter uma automação para criar esse ambiente, e aí a gente vai ter em poucos minutos aí um file server criado dentro dessa estratégia, né? Então eu posso vir aqui em operações e aí eu vou começar a ver passo a passo o que ele vai fazer dentro desse ambiente, que é criar a VM, configurar, fazer o join. Então, tudo que ele está fazendo aqui era o que você faria, por exemplo, em cima de uma arquitetura tradicional de hiperconvergência, de criar uma máquina Windows, Exato. serviço, isso se você não tiver uma solução NAS fora do seu cluster. Certo? Pessoal, só lembrando também, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aí no chat, o Gabs está monitorando, é, e a gente vai respondendo facinho, facinho, tá? Maravilha. Um ponto legal, Marlon, é que em poucos cliques, né? A Em simplicidade, poucos pessoal, que a cliques. gente teve literalmente de subir um novo file server, né? O Marlon comentou aqui, a gente subiu uma estrutura de uma VM só para simplificar, mas você já poderia nascer um file server em alta disponibilidade, escalável, com toda a segurança embarcado, isso em poucos minutos, né? Quando a gente olha para um ambiente tradicional, poxa, vou subir um file server tradicional, preciso de uma máquina virtual Windows. Tem poucos cenários que clientes constroem uma estrutura de failover cluster de alta disponibilidade. Então, às vezes, é uma máquina virtual que tem um papel ali de file server Exatamente. e vai enchendo de disco na barriga e criando os compartilhamentos, né? Só que isso chega um momento que fica ingerenciável, né? Poxa, o meu sistema operacional, comecei ali com 2008 ou 2012, Exato. uma hora perde suporte. Ou seja, tem que fazer todo um plano de atualização do meu file server. A parte de atualização, de segurança, de visibilidade, né? E controle dos seus dados acabam sendo limitados. Então, o que a gente traz aqui e quer levar de melhoria, pessoal, é a facilidade que a Nutanix consegue ter para essa vertente de armazenamento para file server, nesse caso, né? Como que a gente consegue ser ágil numa implementação, como a gente consegue ser resiliente, como a gente consegue ter um controle e auditoria de tudo que está sendo armazenado no meu espaço de dados. Exatamente isso, Gabs. Tem duas perguntas aqui, do Elder Santana para ambientes de VDI, como eu encontro uma documentação completa. Isso tem no portal Nutanix, mas procura a gente também. O pessoal da Populous aí entra em contato logo depois aí para a gente poder fornecer essa documentação. Sem problema nenhum, tá, Elder? E para o Danilo, sobre a imagem VM, a imagem do Windows é colocada em um repositório. Essa é uma ótima pergunta, Danilo. A nossa solução, ela é baseada num conceito de imagem própria do Nutanix, né? Então aqui, quando eu venho deixa eu lembrar aqui, galera. Upgrade Software, por exemplo, eu tenho uma aba File Server, que eu já baixo do meu repositório uma imagem Nutanix. Então, isso não é baseado em Windows, tá? Isso daqui está em cima de uma estratégia de um ambiente Linux que eu desenvolvi, customizei e criei uma solução de NAS Scale-Out,
tá? Então você baixa a imagem do Nutanix Files a partir da própria interface de upgrade de software do Nutanix, e aí uma vez que você instalou, você vai ter uma estratégia de atualização dos seus componentes através de uma ferramenta que a gente chama de LCM, que ele vai ver a versão atual, versão futura e tudo que você precisa para poder atualizar o seu ambiente de files, por exemplo. Tá? Então, esse é o conceito Nutanix. A gente não está usando o Windows, nada desse sentido. Eu vou rodar um inventário aqui para ele poder puxar e depois a gente volta aqui, tá bom? A gente que agradece, o Danilo. Então, Show. voltar aqui. Teve uma pergunta legal também. O Patrick perguntou se a gente consegue fazer uma gestão de update sem deixar um ambiente indisponível. Essa pergunta é legal, né, Marcos? É ótima, obrigado também, Patrick. Como a gente cria uma estratégia de um ambiente em alta disponibilidade, então o nosso ambiente já cresce com 3 VMs, em cima eu crio um Global Namespace e faço a divisão da conexão de usuários. Quando eu vou atualizar, imagina que eu tenho, para fazer uma conta bem simples aqui. Eu tenho 90 usuários, o que o Nutanix vai fazer por baixo do capô, ele vai deixar 30 usuários conectados na VM1, 30 na VM2 e 30 na VM3, para poder ter um balanceamento automático de conexões de usuários, né? Quando eu vou atualizar, eu tenho que rebutar VM por VM, eu faço isso num modo serial, atualizo o VM1, booto, volto, atualizo o VM2, booto, volto. Mas na visão do usuário, eu já movi essa conexão para as outras VMs, então momentaneamente agora cada um tinha 30, cada um vai ficar com 45, mas eu não indisponibilizo o acesso do usuário. Eu faço isso de forma automatizada, tá? É como a gente costuma fazer por debaixo dos capôs as nossas atualizações, isso para a maioria das soluções, tá? Uma vez que eu tenho, enquanto vai criando ali, né? Eu vou usar esse segundo, o que a gente está criando para uma outra demonstração, mas vamos usar um cara que eu já estou aqui, né? A gente está numa transição de console. Antes eu gerenciava tudo por aqui, mas aí, para quem conhece Nutanix, a gente gosta de simplificar bastante as coisas. Eu estou lançando uma console exclusiva pro Files, onde o AX está mais amigável, né? Então eu vou fazer o gerenciamento a partir de uma interface mais moderna, né? E que eu chamo da interface do Nutanix Files agora, né? Então tudo o que eu faço naquele servidor ou visão que eu queira ter nesse servidor Nutanix NAS, eu vou ter aqui nome, qual versão que eu tô, quantos nós. Então, aqui, por uma questão do lab, eu criei com um nó só, mas lembrem que a gente cria um ambiente de scale-out por default, um ambiente de produção. Capacidade, quanto eu tenho total, quanto eu estou usando, o que eu tenho de reduções. Tem o Smart Tiering, criei regras de utilização para a nuvem, né? Fica um tempo aqui, mando para a AWS, mando para um Blob, mando para uma GCP. Quanto eu estou gastando de dado de usuário, de snapshot, né? Qual que é a saúde do meu file server, performance, quantos shares eu tenho, quais são as features que estão habilitadas nesse share. Estou com File Analytics, que a gente vai ver daqui. Tem alguma recomendação de atualização? Lembrem, né? Eu criei para 1.500 usuários, agora eu estou com 2.000. Aparece uma recomendação de você aumentar a CPU memória ou mais uma VM. E a gente vai fazendo uma otimização proativa do que a gente tem no nosso ambiente, né? Eu estou usando de storage, quantas conexões abertas, o número de arquivos que eu tenho, performance, quanto à latência, throughput, isso numa visão por share. Posso e devo ter uma estratégia de antivírus, então eu tenho uma integração nativa com um protocolo que eu chamo de CAP, que a maioria das soluções de antivírus tem, para habilitar e ter uma conversa do antivírus direto com o Nutanix Files, em vez de eu escanear
a estação do usuário, então ele vai lá, coloca em quarentena o meu antivírus, automaticamente conversa com o Files, põe em quarentena, né? E uma visão de carga das minhas VMs que fazem parte da minha estratégia de cluster, né? Aqui a simplicidade já tenho um share, quero criar mais um, é um botão que chama criar novo share, né? De novo, galera, é muito simples. Vou criar um share chamado Populus. Você pode já começar uma estratégia de cota por share aqui. Depois a gente vai falar de cota por outros sistemas de cota, tá? E eu posso habilitar. Esse cara aqui eu quero que o próprio usuário tenha a possibilidade de dar um botão direito e faça uma recuperação a partir do schedule de snapshot que eu estou tirando, sem ter que abrir um ticket e voltar de um backup. Posso habilitar compressão, posso bloquear extensões de arquivo aqui, a gente vai fazer essa demonstração. Posso ter uma funcionalidade que veio, se não me engano, ou no SMB3 aí, eu acho que foi isso, de o usuário só conseguir enxergar o que ele tem permissão, né? Então eu tenho várias pastas lá, vários subdiretórios, o que ele não tiver permissão não aparece isso. Posso ter uma estratégia de encriptação voltado para um ambiente aqui, SMB3. Resumo de tudo que eu estou fazendo e estou criando. Essa é a facilidade em criar um share dentro de uma estratégia de Nutanix com uma solução de NAS Scale Out, galera. Excelente, Marlon. Legal? E bacana que após ele criado, toda a inteligência de permissionamento por grupos de AD, por usuário, a gestão continua a mesma, A né? gestão continua a mesma. Isso não muda, pessoal. As regras de permissionamento, né? E as ACLs para cada share, para cada subdiretório, a Nutanix ela permanece integrando com a estrutura de AD para você liberar por grupos, por usuários. Então, a experiência que a gente está acostumado com essas ACLs não muda, né? A experiência de criação muda completamente porque é mais Totalmente. É simplificada. muito mais simples, né? Enquanto a gente está falando, o ambiente lá tá tudo aquilo que você faria manualmente, ele está aqui fazendo uma criação automatizado, ele mesmo buscou a imagem, já criou o que eu chamo de protection domain. Então, se eu vier aqui, ó, data protection, não configurei nada, hein, galera? O que é o data protection, galera? É uma das formas que a gente tem de proteger ambientes ou VMs ou um workload dentro de uma estratégia de proteção de cópias locais, né? Então aqui esse cara, ele já... Deixa eu dar um update aqui. Automaticamente ele já criou uma estratégia que ele vai ficar tirando o snapshot e eu vou ter essa proteção dentro dessa... Quem tá lá? A minha máquina que ele criou, né? O schedule, de quanto tempo ele vai fazer um snapshot, quantos snapshots ele já tem. Não corro o risco de esquecer de criar Isso é uma fantástico. proteção. Isso é fantástico, né, Marlon? Você Demais. criou um share e automaticamente ele já criou uma regra de protection domain com snapshots para você Exatamente. proteger aqueles dados, né? Exatamente. Exatamente isso, Gabs. E aí, para ter uma experiência aqui, galera, a gente tem várias VMs aqui que eu já criei. Eu vou utilizar uma, que é esse carinha aqui que está rodando aqui, ó, User01, o Windows, que eu já abri ele aqui, a console dele, para a gente ter essa experiência, né? Experiência do quê? De um usuário. Como que esse cara acessa um share dentro do Nutanix? Ele está dentro do Nutanix e a gente vai acessar esse share, né? É o que ele já faz ou a gente já mapeia automaticamente para esse cara, galera. Então eu vou lá, vou colocar o nome do meu file server, vou colocar o domínio todo aqui, tá lá. Já tem um char que eu tô criado ali, já tem um char que eu chamo de Populus, Gabs. Legal? Maravilha. Então, o que eu vou fazer aqui, galera?
Devia ter mapeado ali, né? Uhum. Mas beleza, ele tá aqui no histórico do meu navegador. Vou lá, entrar no meu sharezinho aqui que eu criei. Dar um paste. Deixa eu extrair esse cara aqui, que é uma... Então tá lá, já tô com uma carguinha de arquivos gerada e a gente vai conseguir ter uma série de divisões agora bem bacana para a gente poder falar do gerenciamento propriamente dito, tá, galera? Bacana, vou voltar aqui, sair da estação. Posso voltar aqui. Beleza. Um dashboard e começar a ver throughput, tudo que está acontecendo aqui, a carga que eu acabei de fazer, qual que foi a latência, a gente está falando uma latência aí de 394 microsegundos, né? A gente tem uma estratégia das nossas soluções unificadas serem de extrema performance, né? Tanto Files quanto o NAS. Agora eu posso entrar aqui na minha estratégia de share, saber o quanto eu tenho de data, qual que é o caminho, tamanho máximo, tomar ações em cima desse cara. Agora eu posso inserir uma cota, seja por um usuário, seja por um grupo, que seja soft, que seja hard, mandar e-mail. Então, no soft, eu só aviso quando ele chegar a 90% e no hard eu realmente bloqueio qualquer, qualquer ação de novas gravações porque ele atingiu o máximo desse cara, né? Legal que você cria uma cota não só pro file server, pro share de armazenamento. Você pode criar uma cota pro Gabriel, pro Marlon. O Gabriel só pode armazenar 10 gigas aqui no repositório. Exatamente. O Marlon, ele só pode armazenar 20 gigas. A gente tem o mesmo permissionamento de acesso, mas eu defino cotas individuais, né? Isso é fantástico. Exatamente. Isso é fantástico, galera. Isso é fantástico. Tudo de uso, conexões ativas, número de arquivos, performance novamente voltada para esse sharing específico. Imagina que esse share aqui, ele não está para um usuário final, ele está para uma aplicação do Pax, uma aplicação do CFTV. Eu posso vir aqui e fazer todo um estudo de performance voltado de como eu vou otimizar esse share, né? Eu posso vir aqui agora, por exemplo, e falar aqui nesse cara. Deixa eu dar um edit aqui. Eu quero bloquear uma determinada extensão e bloquear essa extensão. Eu vim aqui no público, eu vou vir aqui no Populous. Posso vir aqui, ó, e falar o seguinte: esse cara aqui, eu não quero uma extensão chamada .flv e dar um update. Agora eu começo a criar uma estratégia de segurança ou de compliance e governança para dentro desse ambiente, né? Posso voltar aqui, ó. Eu tenho um cara aqui. Eu fiz isso daqui, galera, para facilitar, para não ficar escrevendo aqui, porque quando eu estou escrevendo linha de comando numa sessão ao vivo, eu escrevo tudo errado. O que aconteceu? Permissão negada. Por que deu permissão negada? Porque eu falei que um arquivo .flv não poderia ser gravado, né? Dentro da minha estratégia desse cara. Tentei no público aqui, ver se ele já ativou no outro share da Populous. Olha lá. Um scriptzinho só para gerar arquivo, galera, dentro desse ambiente lá. Negado.
Por que está negado? Porque eu fui lá e coloquei essa estratégia de proteção, né? Se eu vier aqui e falar, bom, agora, por algum motivo aqui, esse cara é permitido. Eu posso ir lá a qualquer momento apagar esse cara. Dar um update aqui, esperar ele replicar essa regra e testar lá que isso já está habilitado. E assim a gente vai e cumpre algumas. Ele foi lá e gravou o arquivo porque eu tirei a regra de segurança nativa, Excelente. né? Então esse é um dos exemplos do que eu consigo, galera, do que eu consigo fazer com o Nutanix Files. A gente vai ver algumas outras coisas aqui bem bacana. A gente foi lá e gravou o arquivozinho dentro dessa estratégia, né? Bacana, Gabs. Demais. Perfeito, Marlon. Voltar aqui, ó. Se deu tudo verdinho, se deu tudo verdinho é porque tá bacana. Tenho mais um file server criado na nossa vida, cara. Então agora se eu for lá dentro dessa estratégia e criar um share, dá um nome de share aí, ô Gabs. Pode ser o Pop Bootcamp. Pop Bootcamp. Posso criar uma estratégia de um novo share. A gente vai usar esse cara para fazer uma demonstração de um negocinho diferente, que é uma facilidade enorme do Nutanix. Beleza. Enquanto ele cria aqui, volto na minha maquinazinha. Lembrando, galera, que tudo isso vocês podem fazer no test drive. E eu aconselho vocês a fazerem esse cara. Deixa eu mudar aqui, ó. Preguiça também de escrever tudo, né? Tá lá o nosso Pop Bootcamp num segundo file server que a gente criou. E aí eu consigo ver essa criação aqui, galera. Quanto tempo levou? Pam, 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 pam. 9 minutos. 9 minutos é affordable, né? A gente consegue esperar 9 minutos para criar um ambiente do zero já automatizado, criado em proteção. Se eu voltar aqui, ó, eu vou ficar indo e voltando, hein, galera. Ver se eu já tenho massa de dado para mostrar aqui para vocês, principalmente nesse cara aqui, ó. Olha que bacana. Criei um ambiente de file server, estratégia de proteção, data protection. Agora eu dou a possibilidade para o cara falar assim: ah, você apagou um arquivo, cara, vá lá numa pastinha no versões prévias e recupera você mesmo um copy and paste o seu arquivo, porque eu criei uma estratégia de proteção nativa do próprio o Files. Legal? Perfeito. Bom? Bom demais. E isso ajuda muito no operacional, né? Pô, Demais. o usuário deletou sem querer, sumiu de repente sem querer. Sumiu. Sumiu. Tava aqui e sumiu, né? O próprio usuário, um simples botão direito ali, versões anteriores, consegue recuperar o seu arquivo de uma forma bem simples, né? Evitando ali chamados para o time de suporte, um tempo operacional maior para resolver esse tipo de problema, né? Exatamente. Pessoal, seguinte. Criamos do zero um file server dentro do Nutanix, criamos share, bloqueamos arquivos, recuperamos de versões prévias, falamos de cota, então integração com antivírus. Praticamente tudo que a gente tem que fazer está coberto aqui nessas demonstrações, né? Agora vamos subir um pouquinho o discurso. Agora eu quero olhar para dentro do dado o que está acontecendo. Eu vou para uma estratégia nativa do Nutanix Files, que é criar uma camada de auditoria chamada Analytics, File Analytics, onde agora eu vou olhar para dentro, não só para a infra, mas para dentro do ambiente, o que está acontecendo.
né? Nativamente, ele vai ficar de tempos em tempos fazendo uma varredura no seu ambiente e vai te dar um insumo de dados do que ele está fazendo ou do que um usuário final está fazendo nessa arquitetura, né? Quem criou, da onde, quando, por quê, a gente consegue ter essa visão bem maneira de novo, né? Lembra aquele pilar que o Gartner falou. Não procure, tente procurar soluções nativas, integradas, que já façam parte de uma estratégia de proteção, de segurança, e é isso que a gente vai falar aqui com Analytics, o Gabs. Maravilha. A gente teve aqui algumas interações no chat, a galera Bora já lá. tá firme e forte no sorteio, publicando lá, né? Bacana. Teve uma pergunta do Edson, né? Tem como simular uma falha e uma recuperação, né? Para a parte de arquivo, sim, Edson, a gente consegue simular depois uma deleção de dados e fazendo uma recuperação até pelo próprio botão direito ali, versões anteriores, Sim. voltando aquele dado, né? A simulação de desastre do file server, como é um ambiente de demo, a gente subiu uma VM só, a gente não conseguiria simular aqui, mas aí eu me coloco à disposição, Edson. A gente tem alguns laboratórios Populous aqui, né, de file server no Tanix, a gente tem um cluster próprio. Se for o caso, a gente pode criar um lab em conjunto, a gente marcar uma sessão para fazer aqui no nosso laboratório e fazer Galera, eu esses não testes contei de. pro Gabs, mas eu montei esse lab para mostrar hoje aqui. Ô, Ô, Dr. irmão. Spoiler, então legal. Então, Edson e Patrick, a gente vai cobrir isso daí. Maravilha, então A gente vai show. ter 3 cenários de recuperação. Um é o do próprio usuário, que é para cobrir uma necessidade mais latente, que é o cara apagou um arquivo, ou cara, qualquer coisa nesse sentido, ele vai lá, versões prévias, como eu mostrei. Eu vou mostrar uma estratégia onde eu estou replicando o file server. Então, tenho cluster A, cluster B. Vou numa visão bem inteligente recuperar e montar isso aí com vocês. E a gente tem a terceira estratégia, que é o backup disso, né? Que são coisas Maravilha. diferentes, proteções diferentes. Então, já mostrei o do próprio usuário, eu vou mostrar a replicação e o backup. Maravilha. Pode ser? Perfeito. Vamos nessa. Bom demais. Pessoal, eu só vou terminar o File Analytics, aí a gente cai nessa parte de recuperação, galera. File Analytics é uma camada de auditoria que eu vou lá e começo a entender o comportamento, behavior do meu usuário final, tá? Não estou olhando mais para a infra, eu estou olhando o que está acontecendo dentro do file server, né? Em questão de licenciamento, o File Analytics já vai incluso, então não tem que pagar nada mais. Em questão de replicação, o Smart DR que a gente vai ver já está incluso, não precisa nada mais. A gente vai muito numa estratégia de all inclusive, sem que eu tenha que ficar colocando add-ons dentro de um licenciamento de uma solução NAS, tá? Então, esse cara aqui, o File Analytics, a gente vai começar a falar tendência de capacidade, quanto eu cresci até hoje, quanto provavelmente eu vou crescer, né? Quem está tentando realizar alguma operação não permitida. Então, eu vou mostrar aqui um audit trail do Devs User 01, danadinho que está tentando fazer coisas erradas dentro do file server. Quem são os usuários mais ativos? Qual que é a distribuição por tamanho de arquivo? Quais são os arquivos mais acessados? As operações mais realizadas? A distribuição por arquivo. E aqui eu posso vir... eu tenho um arquivo aqui que é de uma aplicação que ele não está na sua lista. Eu posso criar uma nova categoria para eu poder pontuar isso daí, tá? Sei lá, CFTV, Pax, eu posso associar nesse cara aqui. Idade, porque agora eu quero criar uma estratégia de tierização para um S3, por exemplo, da vida, classificar o meu dado em quente, morno e frio e fazer que a própria solução, uma vez que ele bateu no tier mais frio, que ele possa fazer essa movimentação, né?
Eu posso, dentro da visão do meu ambiente, considerar o que é quente, frio e o quente, morno e frio e aplicar essas regras e depois tierizar, tá? Quarto pilar que a gente falou lá do Gartner. Procure soluções híbridas, né? Soluções que possam se conversar, on-premise e cloud. E aqui é a feature onde eu consigo atender aquele pilar, né? De criar um ciclo de vida do meu dado. Enquanto fizer sentido, fica em casa. Quando fizer sentido ficar na nuvem, a própria solução gerencia e manda para lá, né? E eu consigo falar de anomalias, né? De criar políticas dentro do meu ambiente para que eu possa detectar proativamente o que está acontecendo. A gente vai passar por ela. Primeiro, eu queria mostrar o Audit Trail, né? Então, eu posso procurar numa visão... Não é tremedeira não, galera. É coisa mesmo do Chrome aqui. Dentro de uma visão de usuário, pasta ou arquivo, tudo que aconteceu. Então, do Dev User 01, posso olhar até 12 meses atrás, o que ele criou, deletou, se alterou permissão, o que ele escreveu, de qual estação, qual foi a operação, qual foi o arquivo, qual que é a data dessa operação. Posso ir lá exportar e pegar, né? O arquivo sumiu, cara, você que apagou aqui, né? Aqui você está tentando gravar um arquivo que você não tem permissão, amigão. Só manda aquele, é, aquele comunicado maroto, né? Fala, ó, a gente está pegando aqui uma situação que você está fora do compliance da corporação. Então, esse é o Audit Trail. Você pode ali procurar de novo, né? Arquivo, pasta, usuário, por um IP de um cliente, tudo o que aconteceu até 12 meses atrás. Então, isso já vem nativo, né? Eu tenho o conceito de ransom, galera, nativo também. Então, imagina que essa estrutura que a gente criou nativamente já vai ter uma série de assinaturas já conhecidas de ransom que ele autobloqueia, né? Então, ele vai montar um dashboard para mim para falar quais são as assinaturas numa visão de prevenção. Então, ele já vai vai se autobloquear um arquivo que tiver nessa lista de conhecida de ransom. E ele vai falar o seguinte: quantos shares você tem que tenha a proteção de self-restore habilitada, né? Você Maravilha. pode ter criado ali, esquecido de habilitar o self-restore, ele vai aparecer aqui, ó, você tem um share que não tem o self-service restore habilitado, e se por algum motivo dentro dessa lista tiver fora e eu não conseguir bloquear, ele vai entrar e você não vai conseguir voltar. Porque esse é um ponto importante, ô Gabs. Imagina que você identificou dentro de ferramentas complementares que você teve uma invasão às 11h15, que é agora, né? E comprometeu um share, um ambiente de arquivos do seu ambiente, que é onde costuma se entrar por uma vulnerabilidade ali, entra pelo mundo de arquivos, um arquivo malicioso, ele começa a encriptar todo mundo, né? Na visão do Nutanix Files, um snapshot é imutável, eu posso ir lá e voltar o snapshot mais recente numa visão de recuperação. Então, não Perfeito. preciso acionar uma ferramenta de backup, que provavelmente vai ter o backup da madrugada, né? Aqui eu vou ter uma visão de schedule, né? E lembrando que o schedule eu posso ser mais agressivo. Eu tô tendo uma visão aqui das 7 horas. Lembrando que essa máquina ela tá ele tá num outro horário, né? É uma máquina que a gente cria aqui no ambiente nos Estados Unidos. Então aqui, ó, 7h16, 7h15 eu identifiquei uma corrupção. Eu tenho imagem das 7 horas, 15 minutos atrás, né? Perfeito. Eu começo a recuperar o meu ambiente e me salvo de um sequestro de dados aí, porque o meu snapshot é imutável, galera. Mais uma feature de segurança que o Gartner mostra lá no pilar, tá bom? Em uma estratégia de recuperação, isso a gente consegue ser muito ágil, né? Reduzindo muito o RPO, o RTO, Demais. em uma eventual catástrofe de ataque ransomware, né? O Nutanix acaba tendo solução para uma recuperação estratégica
e você usa o seu backup para algo muito mais específico, né? Exatamente, Maravilha. exatamente. Pessoal, o último do File Analytics que eu acho que é bacana da gente discutir é a possibilidade da gente criar regras de proatividade que a gente chama de anomalias, né? Então, ter aqui para tudo que faça sentido no meu ambiente, de eu criar uma regra, por exemplo, baseada em operações, criação, deleção, alteração de permissão, usuário tentando acessar um arquivo que ele não tem permissão, tentando gravar um arquivo que ele quer bloqueado, leitura, eu consigo falar o seguinte, né? Por exemplo, se eu tiver uma criação, se 1% aqui, ó, de 10 operações, então, se a cada 10 operações uma for de criação, para todos os usuários, no intervalo de 1 hora, me fala, né? Se eu tiver, replicar outra aqui, ó, deleção, colocando 1% aqui para ver se eu consigo simular, mas ele é um batch que ele roda de 30 em 30 minutos. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Semana passada a gente teve um caso interessante aqui no Ah, nosso NOC que eu vou comentar. pode Pois comentar, é, pode legal. comentar. É legal que você está criando essas políticas de análise de anomalia, pessoal. Vocês notaram que o Files Analytics ele traz essa informação em uma console unificada, né? É rápido a gente conseguir identificar uma análise de todo o file server. E a gente tem alguns clientes que a gente coloca essas dashboards do Files dentro da nossa estrutura de NOC e dentro da nossa estrutura de SOC, para monitorar e auditar de fato o file server, toda a estratégia de armazenamento de dados. E a semana passada a gente teve um caso em um cliente, Marlon, Hum, onde a gente recebeu um reporte de um usuário em um período de 2 horas com 23 mil tentativas de acesso a um arquivo. quantas? 23 mil Porra, o tentativas cara queria mesmo, hein? a um acesso a um arquivo que ele não tinha permissionamento num período de tempo muito pequeno. Aí se você olhar, poxa, qual é o usuário que em 2 horas vai ficar tentando acessar aquele arquivo 23 mil vezes, né? Então, isso é sujeito a uma tentativa de ataque Com ransomware, né? certeza. De criptografia de arquivos, e automaticamente o nosso SOC, pessoal, captou esses alertas e bloqueou o usuário automaticamente, né? A gente fez uma operação, bloqueamos e comunicamos o cliente naquela intervenção. E aí partimos, né? Fizemos uma sala de guerra e partimos É. ali para investigar. Só que foi um falso positivo, graças a Deus, né? O que que era? O que que aconteceu, né? Um profissional do suporte instalou uma aplicação na máquina do usuário e Tá. ele fez um apontamento de uma DLL que estava num share, que o usuário não tinha permissão. Então a aplicação estava Hum, rodando local e ele consultava essa DLL em um barra barra, em um mapeamento de um arquivo que o usuário ele não tinha permissão para chegar nesse share. tá. Então, o que acontecia? Quando ele abria a aplicação ficava num looping tentando puxar aquela DLL naquele diretório que o usuário não tinha permissão e aquilo gerando um monte de alertas de vulnerabilidades. Mas o que é legal de a gente notar aqui, pessoal? A gente conseguiu ter essa rastreabilidade, a gente conseguiu tomar uma decisão rápida, né, e trazer uma assertividade de proteção para dentro desse ambiente. Foi um caso bem específico, né? Mas a gente conseguiu controlar e ter essa visibilidade pelo Files Analytics. Isso é. Qual que é o preço disso? Cara, Tem preço, né? não tem preço. É valor. Exato, é valor, Agora imagina exatamente. se isso fosse. Se isso fosse realmente um ataque. Quanto tempo vocês teriam descoberto? Quase que Exato, de forma instantânea, né? Porque esse é exatamente. o valor, galera, da gente conseguir ter ferramentas nativas que olhem para o que está acontecendo lá dentro e que a gente possa ter ferramentas nativas que me ajudem nessa recuperação, galera. Belo caso, ô Gabs, belo caso. Imagina o Legal. susto do, do ambiente. Imagino, cara. Bom demais. Então, vamos pensar, né? Como que a gente conseguiu detectar de uma forma bem proativa, criando dentro da visão do seu ambiente regras que façam sentido, né?
criação, deleção, alteração. Pode ser que eu estou colocando 10 para 1, mas dentro de, sei lá, eu chego numa conclusão de que a cada, se 20% de 500 operações me falhe, né? Em uma hora, num dia, eu posso ir Perfeito. criando esses caras, né? Eu vou tentar simular aqui, galera, porque, de novo, né? Ele roda aqui, mas enquanto a gente vai fazendo uma série de demonstrações, eu tento voltar aqui para ver se a anomalia ela foi plotada, né? Então eu posso pegar, por exemplo, esse cara aqui, Popros, dar um copy aqui, ó. Eu vou mandar isso daqui para um paste aqui. Beleza. Então, ele gravou uma série de arquivos aí. Então, ele está criando uma série de arquivos. Eu vou tentar simular também, Gabs, uma deleção, né? Maravilha. Ver se ele plota lá pra gente na detecção de anomalias que a gente criou. Beleza? Então, muito bem. Muito que bem. Então, assim, pessoal, aqui a gente cobriu um pouco do... olha, eu fiz... Ah, bom. Um pouco do gerenciamento de um ambiente NAS Scale-out com Nutanix, né? Da gente conseguir propor ou trazer uma série de informações voltado para o dado final, do que a gente está fazendo, do que a gente está monitorando, realizando dentro de uma estratégia do Nutanix Files. Legal? O Edson aqui, ó, teria como simular esse cenário? Vamos tentar aqui, o Edson, o ambiente de lab aqui, vamos ver se ele consegue. Se não me engano, lá no test drive dá para simular a detecção de anomalia. Provavelmente a gente vai demonstrar, vai dar um pop-up aqui desse cara aqui em breve, mas a gente volta aqui, tá bom? Criamos, fácil. Gerenciamos, fácil. Protegemos na primeira estratégia de cópias locais, né? Como que eu protejo um ambiente NAS do Nutanix? Aqui eu vou utilizar a segunda interface, que é o Prism Center, e a gente está numa tocada, galera, de tentar trazer o máximo de gerenciamento para dentro do Prism Center para uma melhor experiência, né? Algumas coisas ainda estão no Prism Element, outras no Prism Center. A gente está fazendo o máximo aqui para a gente poder trazer, né? O Prism Central, fazer uma analogia aí, seria o nosso vCenter, onde eu insiro serviços, monitoração, gerenciamento, numa visão multi-cluster, né? Dentro desse cara aqui, eu posso fazer praticamente tudo do Prism Element para todos os clusters, e eu tenho meus serviços, né? O serviço que a gente vai falar aqui do Prism, do Files, né? Então eu já consigo hoje ter um gerenciamento bacana do Files dentro do Prism Central. A ideia é que eu possa trazer todos os gerenciamentos para essa interface, né? E agora a gente vai começar a falar de continuidade de negócio, né? A cópia local ela já é uma parte da estratégia da continuidade de negócio. Eu conseguir numa corrupção lógica, voltar uma visão de um tempo atrás. Outra parte da continuidade de negócio é a gente conseguir recuperar num desastre total, né? Da gente falar o seguinte, perdi o meu cluster inteiro aqui de um lado, vamos trazer isso num site remoto, né? Isso é relativamente simples para um ambiente de Nutanix, para workloads tradicionais, VMs, né? A gente tem toda uma estratégia de orquestração. Então, imagina que eu consigo Perfeito. Nutanix, galera. Eu tenho lá todas as minhas VMs rodando em cima de Nutanix. Primeiro, né? Eu consigo inserir diferentes SLAs de replicação baseado em categorias.
Esse daqui mais crítico eu quero replicar de forma assíncrona. Esse mais crítico, é importante, eu replico de minuto em minuto, tem uma estratégia de CDP. Esse cara aqui eu posso replicar a cada 1 hora, né? Eu crio categorias SLAs de proteção, aplico categorias nas VMs, ela automaticamente entra numa regra que ela fica ou replicando de forma síncrona, de minuto em minuto, uma vez por hora. Então, eu tenho um licenciamento único que aplica, me dá a possibilidade de aplicar vários SLAs diferentes. De novo, tá, galera? Não é falando mal diferenças. Eu quero fazer isso em cima de um ambiente VxRail. Ou eu vou tudo com versão Strategy Cluster, ou eu coloco um Recovery Point for VM para replicar no CDP, no Continuous Data Protection, ou por conta do meu licenciamento eu vou pelo vReplicator, replico a cada 15 minutos. Quero orquestração, vou para o SRM. Aqui é tudo integrado numa única ferramenta. Então eu tenho o meu orquestrador, que seria o SRM, como um serviço. Eu tenho os SLAs de replicação também aqui como um serviço, qualquer um que eu queira escolher. Isso é legal para VM. Quando a gente fala de replicação de mundo NAS, a coisa é um pouquinho diferente, né? Quando eu começo a tratar arquivo aberto, usuário acessando, permissionamento, né? Eu não consigo replicar de uma forma tradicional. O que a gente desenvolveu aqui tem os meus 2 file servers, estão dentro do mesmo cluster para um conceito da demonstração. Mas imagina que esse cara aqui está no cluster A e esse cara está no cluster B. Então, primeiro ponto, eu já tenho 2 file servers criados, né? Não preciso, num desastre, criar um ambiente do zero do outro lado. O que eu vou fazer agora é, através de políticas, replicar share. Então, imagina que você Legal. tem lá um ambiente, cara, 200 share. Parte crítico e parte sei lá, ambiente bolha, algo que você não precisa proteger. Então, eu vou falar o seguinte, o que eu quero fazer? Replicar o file server A. Posso replicar tudo ou somente alguns shares. Posso criar uma política para que todo share criado a partir desse momento seja adicionado dentro dessa estratégia. Legal? Legal. De novo, não esqueço, né? Falha humana, galera. Eu tenho 3 pilares para um desastre. Falha de hardware, falha de software e falha humana. Desses 3, Gabs, qual que é a maior porcentagem de desastres que acontece no ambiente? A falha humana. É a falha humana, né? Um botão que você não deveria ter apertado, algo que você esqueceu. Então, aqui, uma vez que eu crio uma regra que todo char que eu criar vai entrar nessa proteção, e eu acabo eliminando boa parte da falha humana de não ter algo para recuperar, né? Hoje eu tenho um RPO de 10 minutos, a gente está trabalhando aí nas próximas versões para diminuir isso para minuto, né? Então, a cada minuto replicar. Hoje, o RPO que eu consigo entregar a cada 10 eu tenho uma diferença lá do outro lado, o que já é um RPO agressivo para um ambiente NAS. E eu coloco o meu cluster secundário, né? O meu file secundário. Até falando assim, ó, você está no mesmo cluster, mas aqui é uma questão de demo, galera. Imagina que isso aqui está num cluster, vamos ignorar esse erro aqui, mas a ideia tô num cluster do Files, replicando 2 shares para um segundo, que está num segundo ambiente, disaster recovery, a 10 quilômetros de distância do meu data center principal, replicando a 10 minutos, de 10 em 10 minutos, né? Vou falar que esse cara aqui é o SLA POP, né? Replicar ambientes file server. Vamos ver o que ele está falando aqui. File server. Então vamos ver o que ele está reclamando aqui, galera. Isso acontece nas principais ambientes de demo. Ele está reclamando de versão do files que a gente criou. Então vamos lá ver. Eu queria muito mostrar isso daqui para vocês, galera. Vamos ver.
se é isso daqui. Bora. Senão a gente sempre tem um vídeo para mostrar, né, Gabs? Com certeza. Deixa eu ver só esses caras aqui de protocolo, galera. Troubleshooting, hein? Beleza. Mas não é protocolo. Vou tentar de novo, Gabs, senão a gente abre um vídeo aqui para não Beleza. me chamarem de mentiroso, hein? Beleza, tá reclamando aqui. Último troubleshooting, galera. E eu juro que eu testei antes de mostrar aqui em Gaps. Tranquilo aqui. Ambiente de demo É isso aí, sempre ambiente tem de demo é isso pegadinha. daí, galera. Eu não sei do que ele tá reclamando aqui, mas vamos fazer o famoso, quem sabe procura no Google ao vivo. Essa funcionalidade que eu queria mostrar ao vivo aqui, galera, eu acho que eu não vou conseguir, infelizmente, se chama Nutanix Smart DR. É, o que ele está trazendo de benefício de novo, né? Vem dentro de um licenciamento nativo do Nutanix. É a possibilidade da gente conseguir fazer uma recuperação entre dois file servers distintos que estejam rodando com o Nutanix a partir de políticas de replicação que ele mesmo vai gerenciar, né? Escolho lá o meu file server, escolho a política, um ou mais, dentro desse ambiente aí, escolho a política de RPO, de replicação, escolho quem que é o meu target, né? Então eu tenho nas próximas versões aí a gente vai estar baixando para 1 minuto de RPO, isso vai ser bem agressivo, né? Posso selecionar que comece agora ou que comece a replicar, por exemplo, a primeira replicação sempre é mais pesada, né? Então a replicação full comece, por exemplo, à meia-noite, para eu pegar um link mais tranquilo. Isso me poupa bastante coisa. E aí eu seleciono quem é o meu target file server, né? Que ele deve estar num segundo cluster fora do meu ambiente produtivo. Deve ser por isso que está dando alguns problemas aqui, galera, que eu estou tentando fazer dentro do mesmo cluster. Mas ele tem que estar fora por uma questão de continuidade do negócio. Não faz muito sentido replicar para um file server que está dentro do mesmo cluster, né? Deve ser por isso aí que ele deu uma reclamada, né? Então, a partir do momento que eu vou lá, crio uma política de replicação, ele vai iniciar a replicação no momento que eu pedi, né? E agora eu vou ter a possibilidade de ver se eu tô, para quem que eu estou replicando, se eu estou cumprindo o RPO, se eu conseguir replicar, né? Consigo ver todos os jobs de replicação que foram feitos com sucesso ou com falha por algum motivo, né? E agora eu vou ter a possibilidade de poder fazer um failover automatizado a partir da própria ferramenta, né? Aconteceu, preciso fazer uma virada, seja ela planejada ou seja ela não planejada, né? Eu quero fazer uma manutenção no meu site principal. Eu viro isso. Então isso é planejado ou aconteceu um desastre. Quero fazer a virada, eu vou ter a opção do não planejado. Eu vou saber quantos dados ele sincronizou, qual foi a duração desse cara, que hora começou, que hora terminou, né? Todas essas informações vão estar ali na ponta da tela, então a gente dá uma visão bem bacana, galera, do que a gente está fazendo, né? Dá só uma acelerada aqui para a gente falar do failover. Então eu vou ter um botão
para esses ambientes replicados, que adivinha, chama failover. Mais uma vez, o botão faz sentido. E o que ele está fazendo, galera, eu tenho que escolher, né, entre planejado e não planejado. Qual que é a diferença, ô Gabs? No planejado, ele desativa a comunicação do file server 1 e ativa do 2 para não ter dois ambientes ao mesmo tempo. No não planejado, ele não se preocupa com isso, ele já vira, né? E o que ele vai fazer aqui, galera, é o seguinte: imagina que eu tenho dois file servers, na visão do meu ambiente, são dois file servers com nomes diferentes e IPs diferentes, né? Perfeito. O que ele vai fazer automatizado, ele vai fazer o file server 2 assumir a identidade do file server 1. Então, o meu usuário na ponta, o que vai ter que se preocupar? Nada. Porque ele vai continuar acessando pelo mesmo nome. Porque lá no DNS, o Prism Central conversou com o DNS, fez o Files 2 assumir o nome do File Server 1, e para o meu usuário final, isso é 100% transparente, né? Para isso, eu tenho que entrar com o permissionamento com o usuário que tem a permissão no AD, apontar o meu DNS, as entradas do meu DNS que ficou, né? Imagina que é um desastre, eu ativei um DNS do outro lado, entro com essas informações e eu faço uma conversa automatizada para que o file server 2 assuma a identidade do file server 1, em questão de nome do DNS, porque é onde o usuário está acessando, / um nome, e tudo isso em minutos. Tudo isso em poucos minutos, o Gabs. Então, assim, a possibilidade para... Acho que foi o Patrick que perguntou, né? Essa é a segunda proteção, estratégia de proteção. Eu crio replicações entre file servers, gerencio isso através de uma ferramenta automatizada. E agora, se eu for ver... eu não sei se ele vai mostrar aqui essa virada do que aconteceu. É o que eu dizer, né? Como eu falei que é planejado, ele desabilitou o Files 1, assumiu o File Server 2, e se eu for lá no AD, eu tenho dois File Servers diferentes, mas na visão do usuário, esse File Server, ele assumiu aí a identidade do File Server 1, e é por isso que eu não preciso ter nenhuma ação no meu usuário final, porque eu vou ter a possibilidade... eu vou dar um stop aqui. Tenho dois file servers dentro desse ambiente e agora os dois file servers têm o mesmo endereçamento. Excelente, excelente ponto, cara. Isso, quando a gente olha para um cenário de catástrofe, Marlon, ajuda muito no operacional. Para o usuário é transparente o file server que estava acessando, os mapeamentos que ele já tinha, zero alteração. Zero alteração. E um ponto legal que a gente observa com o Nutanix em todo esse contexto, pessoal, é como a implementação, por exemplo, do Smart DR dá uma possibilidade de você ter um ambiente o mais tranquilo possível. A Nutanix ela traz um conceito de você sempre nascer protegido, né? A gente tem as categorias ali para as máquinas para replicação com o LEAP, a gente tem Exato. as categorias para a parte de microsegmentação. A partir do momento que você sobe uma VM, ela já nasce protegida numa estratégia de replicação, em uma estratégia de microsegmentação. E quando a gente fala de file server, a mesma coisa, né? Poxa, a partir do momento que eu defini as minhas políticas de Smart DR, é um simples botão de honrar todos os shares dentro dessa política, Exatamente. você já nasce protegido, você já tem uma estratégia de recuperação, como o Marlon demonstrou, o mais assertiva possível, né? Sem nenhum downtime, na verdade, sem nenhuma intervenção nas pontas dos usuários, né? Você vai ter um RPO ali baixíssimo de 10 minutos e em pouco tempo o seu file server já está disponível e operacional. É Isso é isso mesmo. fantástico. É fantástico. Isso tem que fazer parte de uma estratégia de proteção robusta. E a gente tem que ter a facilidade de voltar, né? Então, uma vez que eu virei, eu já crio uma política automática de failback que eu posso acionar. Fiz a manutenção, volto então para o site 1. Consegui trabalhar no desastre, recuperei o site 1, failback, volta, e a gente acaba tratando uma série vamos falar assim, desafios no ambiente de recuperação, e aí a gente acaba facilitando a vida
do gerenciamento. Perfeito. Faz sentido tudo aí, galera? Show. Pessoal, interajam aí no chat. Eu acho que a gente começa a criar agora, até dando um spoiler, né? Acredito que você vai Aham. comentar no final, mas a gente traz aqui um wrap-up, pessoal, de tudo aquilo que a gente perguntou lá no início, né? O que que você usa de solução para armazenamento de dados? A gente viu aquela sopa de letrinhas, aquele monte de silos, né? E o que que a gente tem aqui do lado no Nutanix? Uma solução unificada com toda essa estratégia de armazenamento, controle, auditoria, desastre recovery, replicação, alta disponibilidade, projeção de crescimento e uma única solução, E uma uma única única console. solução. É isso aí. É Perfeito. isso aí. Maravilha. E eu fiz o favor de fechar todas as telas, galera. Então. Tá tranquilo também. E só enquanto você tá abrindo aí um lembrete, galera, para quem não publicou ainda no LinkedIn, a gente vai sortear agora no final desse bootcamp. A gente já tá quase indo para o encerramento, temos mais alguns minutos, mas a gente vai sortear no final 2 kit Populous e um kit Populous com uma caixinha de som JBL. Então, os requisitos, né? O pessoal de marketing já publicou ali. Fazer uma postagem no LinkedIn, marcar a Populous, marcar no Nutanix com as seguintes hashtags e você vai estar aí apto a participar do sorteio, tá, pessoal? Deixa eu fazer só algumas configurações aqui, galera, porque eu fechei tudo mesmo. Tranquilo. É, eu acho que do Files a gente cobriu. Espero que tenha dado aí a visão da possibilidade que a gente consegue entregar com uma solução nativa. Eu acho que isso é o grande, eu acho que isso é o grande valor que a gente tem nas nossas soluções. Então, assim, da gente conseguir, de uma maneira simples, em poucos minutos, intuitiva, criar ambientes, recuperar, dar ferramentas para o meu usuário final, é, poder fazer recuperações, né? Eu acho isso é, de um extremo valor, né? É, Solução escalável, performática, com inteligência debaixo do capô e mecanismos de segurança que fazem sentido, que eu espero que tenham feito sentido, né? E a gente parte agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida do Files, galera, para a gente falar da parte objeto, né? Maravilha. Onde eu vou primeiro, né? A gente discutiu isso bastante no nosso workshop, galera. Onde que eu vou ter um critério de decisão se eu vou para um storage NAS ou um storage de objeto? Primeiro, se você tem no seu ambiente uma plataforma unificada, você vai no critério de decisão olhando para a aplicação, né? Se Perfeito. você não tem, aí você tem que ter um critério de decisão por aquisição. Se você tem uma dor maior por NAS, uma dor maior com objeto, ou comprar as duas soluções em separado. Aqui no Nutanix, como a gente tem a ideia da unificação, você vai olhar para a aplicação. Onde eu vou extrair benefícios do Files e onde eu vou extrair benefícios do objeto. O Files é onde eu quero ter uma visão mais detalhada do meu dado final. Né? Então, eu me preocupo com... Eu sempre me preocupo com dado, mas o Files ele te dá uma possibilidade de você saber do que está acontecendo dentro do dado, como a gente viu ali no File Analytics, mecanismos de replicação, failover, a gente tem um caso de um banco que usa o Files, toda a parte de inteligência, tabelas, é escrito em cima do NAS. Então, por quê? Do Files, porque eles olham como segurança como um primeiro fator e querem saber o que está acontecendo, e o Files entrega tudo isso de uma maneira bem simples e assertiva, né? Objeto. O objeto é quando eu não me preocupo muito sobre o dado final. E não é que eu não me preocupo, é que a visão do dado, quem está cuidando é a aplicação, né? Perfeito. No Files, eu olho para o dado, no
storage objeto, quem olha é a aplicação. Que aplicação? Pode ser um ambiente de Kubernetes que está escrevendo num S3, pode ser o meu software de backup, que é a inteligência dele, ele armazena no catálogo dele, ele só precisa de espaço, pode ser o CFTV, que sabe onde está cada imagem, porque ele fez toda a estratégia de gravação. Então, a inteligência está na aplicação e não mais onde eu estou guardando. Isso me dá. Por que que eu falo isso? Isso me dá a possibilidade de ser muito mais escalável num storage objeto, porque eu não tenho que me preocupar onde o dado está e nem o que está acontecendo com ele. No Files eu tenho uma escalabilidade de 5 petas, porque eu tenho que saber onde o dado está, eu tenho que analisar ele. No Object eu tenho uma escalabilidade de 25 petas. Então, assim, porque o objeto ele pode estar em qualquer lugar do cluster, quem sabe é a aplicação. Bem raso, galera, onde eu posso decidir. O Object é um saco sem fundo que eu vou dar para uma aplicação. Essa aplicação vai gerenciar o dado, né? Assim como eu tenho uma estratégia de um S3 na AWS, um Blob na Azure, sinceramente não sei qual que é o storage objeto da GCP, eu tenho um storage objeto dentro do Nutanix, né? Que eu crio uma estratégia de armazenamento via API, por exemplo, para entregar para uma aplicação que seja. E adivinhe, isso daqui é um serviço a mais dentro da minha plataforma. A mesma plataforma que eu estou criando VM, a mesma plataforma que eu estou criando o Files, a mesma plataforma eu vou criar a minha estratégia de storage objeto. Então, eu vou tratar com um conceito de Object Store. A princípio, eu crio um Object Store único, que acesso através de um IP. A gente vai ver esse cara. E aí, dentro desse Object Store, eu vou criando buckets. O que são os buckets? É a segregação lógica do meu Object Store. Vou criar um bucket para backup, eu vou criar um bucket para CFTV, eu vou criar um bucket para o meu Pax, eu vou criar um bucket para o meu ambiente de Kubernetes. Tudo isso dentro de uma estratégia de criação, né? A interface dele é muito mais simples do que o Files, porque, de novo, eu não estou muito preocupado em gerenciar esse dado final. Um ponto importante a Nutanix ela tem uma solução de appliance de backup? Não, não temos. A gente tem uma estratégia unificada de atender workloads. E o Objects é uma das estratégias para a gente atender backup. Então, eu crio uma nuvem em cima de Objects, aponto para o Commvault, aponto para o Veritas. Isso você poderia atender facilmente com um data domain, mas é mais um silo, né? O data domain ele tem todas as features de deduplicação, o valor dele, mas ele é um appliance de backup. Imagina que eu estou criando uma nuvem que esse cara aqui é um Object Store, um bucket, no mesmo cluster, apontei para o backup. Resolvi um problema. Crio um outro bucket, aplico para o CFTV. Perfeito. Não preciso comprar uma outra solução, galera. Não preciso comprar um segundo storage. Eu aumento o nós no Nutanix, o mesmo cara que aceita o throughput de um backup está aceitando do CFTV, né? Cara, esse daqui é o meu ambiente de aplicação. Mais um bucket. Mas tá tudo junto? Tá tudo junto. E proteção, cara, replica esse bucket para outro cluster. Eu tenho uma segunda cópia do dado, porque são aplicações que eu não faço backup, porque o dado já é imutável. Se eu quero ter uma segunda cópia, eu vou lá e replico um bucket para um outro cluster. Mesma plataforma, estou atendendo vários workloads. Legal? Então, o que eu vou criando aqui bom, visão do buckets, performance desse storage objeto, quantas requisições por segundo, porque storage de objeto eu falo muito via API, throughput, quantos gets eu tenho, né? Uma das vantagens de eu ter uma nuvem dentro de casa, porque é muito fácil você ir para um S3, é muito difícil você voltar. O cara vai te Exato. tarifar. E é muito difícil você ficar acessando o dado lá, porque o cara também te fica cobrando por GET, por PUT, por solicitações que você faz. Você montou dentro de casa, atendeu em latência, está muito mais baixa, você não tem custo de subida, descida, de GET, PUT. É onde eu começo a mostrar o meu TCO, né?
Posso ter quanto eu estou usando desses buckets, posso vir aqui e adicionar um endpoint e falar o seguinte, cara, eu quero manter isso daqui por 3 meses no Nutanix Objects e aponto um endpoint do S3 para ele mandar esse dado, mover esse dado para a nuvem quando ele não fizer mais sentido, né? Eu já criei um bucket aqui, porque a gente vai falar da terceira opção. Falei lá do Files, né? Vou voltar no Files. Falei de como eu protejo o local com snapshot integrado, o próprio usuário recupera. O Smart DR, que a gente demonstrou aqui, que eu posso replicar na camada do share de 10 em 10 minutos e fazer um failover automatizado. Aconteceu um desastre, failover, o Files 2 assume a identidade, o meu usuário nem percebe. E o terceiro é ter uma cópia secundária do meu ambiente por questões de compliance e recuperação via backup. Então, eu criei um bucket aqui que eu chamei de Haiku, né? Então, esse cara é o que eu vou apontar para o backup. Posso criar aqui um life cycle de quanto tempo eu vou expirar um objeto. Imagina que eu tenho um compliance que um objeto eu só preciso manter aqui por 3 meses. Cara, expira ele. Eu crio uma estratégia dentro desse ambiente aqui de acesso de chave pública privada. Eu não vou mostrar esse cara aqui, mas só para ter uma noção, né? Eu tenho o conceito dentro do bucket do Nutanix, do Worm, de falar o seguinte, esse cara aqui, durante, sei lá, um mês, ninguém apaga. Perfeito. Então imagina assim, eu estou entregando isso para um PAX, eu tenho compliance que a cada 5 anos eu tenho que manter um dado, eu coloco aqui 5 anos, em 5 anos ninguém apaga um dado dentro desse bucket. Eu garanto 2 coisas, imutabilidade. Esse dado, eu criei um hash, esse hash é imutável. Posso alterar um arquivo, seja lá o motivo que for, eu crio uma nova versão, um versionamento, mas o objeto original fica. E eu mostro, eu coloco uma regra de retenção que em 5 anos ninguém apaga esse cara, tá? Então é algo que a gente consegue criar uma estratégia. O Veritas gravou dentro do Objects, eu garanto que a imutabilidade desse dado. O Veritas pode não ter, por algum motivo de licenciamento, a parte da imutabilidade, mas eu estou garantindo na minha nuvem, né? Posso listar, aqui no backup não faz muito sentido, né, galera? Mas posso listar os arquivos dentro desse bucket. Para isso, eu gero chaves privadas de acesso, então toda aplicação que for acessar um bucket, eu gerei inicialmente uma chave pública e outra privada. Então, deixa eu só colocar esses caras aqui. Eu silêncio, galera, porque eu não consigo dar um Ctrl+C e falar ao mesmo tempo. Então, tá aqui, meu bucket. É uma aplicação que está gravando arquivos por algum motivo. Consigo listar, baixar esse arquivo, né? Eu tenho a chave desse cara. Isso é a coisa mais simples do mundo nessa visão, tá, galera? Que é simplesmente você adicionar ou dentro de um conceito de AD, ou uma pessoa que colocar aqui, ó, gabs@opulus.com.br. Gerar as chaves aqui. Gerei um par de chaves para um usuário chamado gabs.populus. E agora, se eu quiser, dentro de uma estratégia, de uma aplicação ou de um bucket, eu posso ir lá e fazer isso, adicionar um usuário, né, ter a gerência desse usuário aqui, falar agora adiciona um cara aqui, o Gabs, e aí a gente tem toda essa estratégia. Pode ser um usuário, pode ser uma aplicação, pode ser o que for dentro dessa estratégia. E eu tenho o ponto de acesso desse cara. Legal? Só é simples assim. Eu tenho uma nuvem objeto criada e pronta para funcionar. Então, o que eu fiz aqui, ô Gabs? Eu subi dentro
dentro desse ambiente, imagina só, hein? O que uma solução de backup precisa? De um media server, né? Eu subi o media server onde? Dentro No do Nutanix. Nutanix. Maravilha. É isso aí, é isso aí. Deixa eu só ver quem que é esse cara aqui que eu esqueci. 10.5. Eu acho que é esse cara aqui. Ele estava aberto, galera. Eu fiz o favor de apagar. 76, final 91, né? Eu acho que ele 56. é o 918443. Aquelas coisas de novo de demo, hein, galera? Qual que era o outro lá, Gabs? Era o 76. 78. 76. Vamos ver quem tá certo aqui. Galera, se vocês tiverem pergunta aí, vamos... 73, 91, nem eu, nem 73. você. Aí. Qualquer dúvida, pessoal, só interagir aqui no chat que a gente tá acompanhando, tá? Boa. É esse cara aí. É esse cara aqui. Haiku, para quem não conhece, é uma solução de backup de mercado. Ele tem uma interface aí bem simples e parecida também com o Nutanix, né? É, E aí eu só subi isso daqui pela facilidade da gente poder mostrar como eu vou proteger, como eu vou proteger o meu ambiente de workload no Nutanix. Então, tudo que eu tenho de VM e como que eu vou proteger o file server. Então, imaginem o seguinte, né? Eu tenho um ambiente aqui. Vamos desenhar esse cara rapidinho aqui, ô Gabs. Bora. Não sei se todo mundo conhece essa ferramenta aqui. Deixa eu salvar aqui, porque eu esqueci de salvar esse carinha aqui. Ó. TNXBP. Então, legal. Eu vou usar essa mesma estratégia aqui, ó. Imaginem que eu tenho o seguinte ambiente, né? Meu ambiente de produção, que eu tenho os mais variados serviços aqui, né? Inclusive o Files. Então, esse aqui é um cluster Nutanix. Tem VM, tem o meu serviço de banco de dados e tem, dentro de uma estratégia de serviço de storage, tem o Files. Está tudo rodando num cluster só. Qual que é o conceito de backup, galera? Ele tem que ser uma cópia secundária num segundo dispositivo. Então, a princípio, ele não precisa ser, não pode estar dentro de um mesmo cluster. É aí que eu começo a desenhar uma estratégia diferenciada de cluster Nutanix. Porém, esse cara aqui está debaixo de um mesmo gerenciamento, né? Então, a gente vai falar aqui que eu vou lá no Prism Central e vou ter um conceito de gerenciamento unificado. Legal? Perfeito. Vou lá, vou ter minhas aplicações e eu vou ter uma estratégia de proteção, porque eu vou apontar todo a minha proteção para isso daqui. Independente, galera, da solução de backup que você estiver utilizando. Então, quando eu crio uma nuvem de armazenamento unificado com Nutanix Objects, eu estou falando o seguinte: eu tenho Commvault, ele vai aceitar, eu tenho Veritas, ele vai aceitar, eu tenho o Vim, ele vai aceitar. Ah, tem o CFTV. Consegue escrever, apontar o CFTV para o seu data domain? Você não consegue. Então você tem que comprar uma segunda solução. A vantagem aqui é que eu vou acrescentar mais 2, 3 nós e atender a capacidade do CFTV e ter esse cara. Ah, mas como que eu protejo o CFTV? O CFTV ele está mandando blocos, tijolos para dentro da nossa nuvem S3, certo? Então, o que eu vou ter aqui é a possibilidade de pegar esse cara aqui, ter um segundo cluster e replicar só o bucket do CFTV. Aí eu monto uma estratégia de proteção.
Se a ideia é Perfeito. ter uma cópia secundária, seja do CFTV, seja do PAC, seja lá do que for, eu vou lá e replico isso. E a única coisa que eu faço, agora eu tenho um terceiro cluster dentro do Prisma Centro. Maravilha. Legal, né? Então, Perfeito. assim, galera, a possibilidade que a gente tem e entrega, ela é bem grande. E agora eu posso olhar para o meu ambiente e fazer uma série de proteções. Tá? Essa aqui é a carinha do Haiku, de novo, é uma solução bem simples. Eu vou lá e faço o seguinte, né? Para o mundo Nutanix, Source, Hypervisor, aponto o meu cluster. Então, esse cara aqui, ó, final 37, é o que eu apontei, ele já lista todas as máquinas existentes. Bootcamp FS, eu vou lá e aponto o IP do meu files, ele também já começa a visualizar. Então, ele enxerga aqui tudo que é as máquinas virtuais aqui, e ele vai enxergar todos os shares. Você viu que a gente criou lá o share, e eu nem precisei reconfigurar aqui, né? Então, a maioria das soluções que a gente vê de mercado, Veritas, Commvault, Vim, Haiku, eles já têm um módulo específico para o Files, né? De conversa. Então, isso também já mostra que o mercado enxerga o Files como uma boa solução. No Target, eu fui lá e apontei quem? O Nutanix Object, né? Então, eu vim aqui, o que eu fiz? Inseri, falei que ele é um repositório, falei que é compatível com S3, apontei o ponto 18 aqui, que é o meu Object Store, final ponto 18, coloquei o nome do bucket, Haiku, meu acesso está configurado. E agora, pessoal, vir aqui, ele já está num schedule de uma vez por dia, mas eu vou forçar um backup aqui. A gente pode voltar no summary do meu Haiku aqui, do meu Object Store, e ver aí todas as questões do que vai começar a acontecer em questões de performance, porque o meu ambiente vai começar a escrever, o Haiku vai começar a escrever e já começou aqui, né? Até algumas operações. Então a gente está cumprindo exatamente esse desenho aqui. Tenho tudo aqui. Eu tenho a minha solução de backup rodando no meu cluster de produção. Ele está apontando para um repositório do meu backup. Perfeito. Ou não quero rodar a VM do Veritas no meu ambiente de produção. Roda a VM no Object. Por quê? Porque ele é um cluster de hiperconvergência, galera, que vai ter tanto o serviço de virtualização quanto o serviço. Então, eu atendo um desenho onde toda a infra de backup pode estar em cima do cluster do Objects, está segregado, pode estar replicando para o outro lado, tem recuperação, e ele mesmo escreve no cluster que ele está, né? E assim a gente cumpre, galera, uma série de necessidades no ambiente com uma estratégia unificada de armazenamento no Nutanix. Estouramos uns 5 minutos aí, né, Gabs? Não, Mas, tamo no time. pessoal, era tudo muito isso que a gente queria falar. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês usem o test drive, tudo que a gente mostrou aqui, a gente consegue. A gente viu o vídeo do Smart DR, mas queria testar mesmo. Cara, a gente monta aqui, aí eu separo 2 clusters, aí fica bonitinho. Quem quiser testar a funcionalidade, fala com a gente. É bem fácil de montar esse ambiente aqui. Dentro de um mesmo cluster, não rolou. A gente separa 2 clusters, mostra isso para vocês. Em breve eu vou gravar um vídeo disso daí. Para quem não sabe, eu sou blogueirinho, galera. Tem meu canal no YouTube lá, procura Marlon Menezes no Nutanix. Eu tenho algumas boas demos que a gente gravou lá de funcionalidades no E Nutanix. conteúdo de primeira, hein? Conteúdo de primeira, conteúdo de Legal. primeira. E em breve eu tô gravando especificamente do Smart DR uma demo aí que vai ficar bem bacana, tá bom?
Gabs, Maravilha, com você, meu doutor. irmão. Show. Obrigado, Marlão. Pessoal, também agradecer aí a presença de todos vocês. Eu acho que a ideia dessa sessão hoje foi uma continuidade um pouco mais técnica, deep dive, de tudo que a gente abordou no nosso webinar, né? Mais uma vez, toda essa apresentação ela vai ser gravada, vai ser publicada lá no nosso canal do YouTube. Foi um prazer enorme tê-los aqui até o final. Eu vi que muita gente não desconectou. A gente está com um público aqui que conectou até o final, então acredito que o conteúdo foi de extremo valor aí para vocês. Dizer também que a gente está à total disposição, pessoal, lá do Populus, lá do Nutanix, de esclarecer mais dúvidas, de desenhar cenários em conjunto com vocês. Se vocês notarem que a solução tem um caso de uso específico que vai resolver um problema urgente de vocês, contem com a gente para a gente desenhar, bater um papo. Estamos total à disposição. E mais uma vez, obrigado, Marlão. Obrigado pela presença, Gabs, irmão. É sempre sempre um um prazer, prazer irmão. estar junto contigo. Sempre um E eu acho prazer. que é isso, pessoal. Agora vamos pro encerramento da semana, né? Bom Bora. almoço, semana já tá Até a acabando. próxima, E até galera. a próxima, galera. Valeu. Um abraço. Um abraço.